Eu sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente trabalho na coordenação do curso de Filosofia à Distância. Sou responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. Esse vídeo tem a intenção de oferecer a vocês instruções sobre o processo de escrita de um artigo em filosofia, que é o que se espera dos alunos na produção de um trabalho de conclusão de curso. Então, nosso objetivo aqui é auxiliá-los na construção desse trabalho de conclusão de curso. Eu já apresentei no vídeo anterior a estrutura aqui do texto, né, que eu vou apresentar a vocês. Então, agora eu vou fazer uma rápida leitura aqui, um comentário sobre os itens aqui da introdução do texto, ok? O objetivo do texto é auxiliá-los na produção de um artigo acadêmico nas áreas de filosofia e ensino de filosofia, porque o curso de literatura, o curso de licenciatura é voltado para o ensino de filosofia, né? Então, filosofia e ensino de filosofia. O nosso foco é a elaboração de um texto em formato artigo acadêmico, mais ou menos 14, 18 páginas, qualquer coisa entre 5.600 e 7.200 palavras, isso seguindo a formatação ABNT. Bom, a redação de um artigo acadêmico é desafiador, porque o momento da escrita ele está voltado principalmente para o resultado de uma jornada de investigação. Então não tem como produzir um artigo acadêmico sem um processo de investigação anterior, né? E como sabemos, uma investigação ou pesquisa acadêmica inicia-se com a definição de um tema, um mergulho na especificação desse tema e um trabalho de caracterização dos aspectos principais do tema. Então, o primeiro passo para construir uma investigação filosófica ou de ensino de filosofia é definir bem o seu tema e avançar para uma caracterização desse tema, né? Especificar o tema e avançar para uma caracterização do tema. Então, pretendemos oferecer essa reflexão sobre os três momentos iniciais da investigação: definição do tema, especificação do tema e caracterização dos aspectos principais do tema. Porque esses são os elementos que aparecem no delineamento do conteúdo do artigo e da estrutura do artigo, né? Então, há uma conexão entre esses aspectos básicos do processo de investigação, que é a definição, especificação do tema, caracterização do tema, e os elementos estruturantes de um artigo acadêmico. Considero que uma boa compreensão do que são o tema do artigo, o problema examinado e a posição a ser defendida, e os argumentos que sustentam a posição, os elementos estruturantes de um artigo. E a melhor forma de iniciar a reflexão sobre isso é, obviamente, voltar para os elementos da investigação. O entendimento de como esses elementos surgem e como eles vão ganhando contornos ao longo do processo de investigação é a melhor forma de entender como compor um artigo acadêmico em filosofia. É o que nós vamos tentar fazer nessa jornada aqui que estamos iniciando. Vamos começar com uma consideração sobre por que produzimos artigos acadêmicos. Em seguida, vamos examinar em que consiste a tarefa de produzir um artigo acadêmico e quais são os principais tipos de artigos acadêmicos. Aí então mergulharemos em dois aspectos do processo de investigação, que é a definição do tema de pesquisa e a especificação desse aspecto principal do tema, em torno do qual a investigação estará estruturada. E vamos examinar a conexão entre o tema, ou subtema de pesquisa, e o tipo de artigo que nos propomos a produzir. Há uma forte conexão entre o tema e o tipo de artigo, então vamos examinar essa questão de perto. E depois chegamos ao elemento central da investigação, que se reflete no artigo acadêmico: como especificar o problema de pesquisa. Discutiremos como conduzir uma pesquisa exploratória para o mapeamento de um subtema, bem como o processo de caracterização do subtema escolhido e o isolamento do aspecto de interesse, esse aspecto em torno do qual deve surgir o problema de pesquisa. Em seguida, acompanharemos as importantes etapas da especificação do problema de pesquisa e o desafio da formulação da hipótese. Discutiremos também alguns detalhes sobre como as diferenças entre projeto de pesquisa, plano de trabalho,
para a produção de um artigo, em um projeto de artigo, né? Como que se dão essas diferenças entre esses três elementos, digamos assim, que a gente usa para conduzir a pesquisa. Um outro detalhe, que é fonte de bastante confusão, diz respeito aos vários tipos de abordagem de temas e problemas, especificamente a tensão que existe entre o elemento descritivo e normativo, o abstrato e o concreto, e uma abordagem centrada na ciência, uma abordagem de caráter centrado ou voltado para as artes. Após esses esclarecimentos, trataremos do desafio da caracterização metodológica da pesquisa, que dará origem ao artigo. Essa é sempre uma dificuldade dos estudantes em oferecer uma caracterização metodológica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e, finalmente, eu apresento as estruturas de 2 modelos de artigo recomendados para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. O primeiro é o artigo exploratório e o segundo é um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura. Então, esperamos que os esclarecimentos fornecidos a seguir sejam úteis e contribuam para desmistificar o trabalho de construção do artigo. E, além disso, esperamos que os exames do passo a passo os ajudem a enfrentar os momentos mais desafiadores da produção do artigo acadêmico. E assim vocês cheguem a uma produção de um trabalho de conclusão de curso um pouco mais seguros, um pouco mais confiantes do que vocês devem fazer, e que vocês atinjam resultados melhores, ok? Então, eu vou interromper agora o vídeo para voltar para a gente discutir por que produzimos artigos acadêmicos na universidade, ok? Então, até daqui a pouquinho.